Você já leu o devocional Café com Deus Pai do Júnior Rostirola? Tem coisas que você não percebeu durante a leitura, e é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Será que vale a pena ler esse devocional? Será que realmente é cristocêntrico ou não? Nesse vídeo eu vou trazer pontos positivos, negativos e também indicações de outros devocionais. Então, se prepare, vamos falar de algumas coisas aqui que ninguém nunca te falou. Um fato curioso é que esse devocional ele é usado pelas pessoas que são famosas. Aí eu fiquei assim, nossa, vamos ler, né? Porque se muita gente aí que é conhecida tá lendo, então bora ler para ver se realmente é bom. E eu li, e eu tive algumas impressões. Já percebeu que normalmente os livros que vendem muito e também as músicas que viram trends por aí, né, acabam, infelizmente, não tendo profundidade bíblica? E eu vou explicar sobre isso. Vamos começar com os pontos negativos. A primeira coisa que eu percebi durante a leitura desse devocional é que tem a teologia da prosperidade, que na verdade é um tipo de teologia que vem do neopentecostalismo. Kenneth Hagin, Benny Hinn, Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Agenor Duque, R.R. Soares e outros. Então, ele tem também essa pegada. Se você perceber, ele começa falando sobre um assunto específico e ele vai de uma forma gradual explicando como que você pode ter sucesso na vida. A verdade é o seguinte, é que parece que tem uma pegada um pouco coach, né? Sabe aqueles palestrantes que te motivam a fazer um monte de coisa? Pois é, esse devocional a todo tempo faz isso. Inclusive, ele tem alguns temas que são semelhantes, né, aos cultos neopentecostais, por exemplo, vencendo o gigante, né, é um tema muito natural para os neopentecostais. O interessante também é que a todo tempo ele tenta falar com o seu público de uma forma que o seu público entenda. Então, a todo momento ele está trazendo promessas, sonhos, prometendo coisas, indicando o que fazer. Então, parece mais uma pegada meio coach, né? Entretanto, para algumas pessoas, talvez elas não vão perceber isso. Agora, quando você lê o texto que ele está usando e a aplicação dele, gente, infelizmente, não bate. Olha só, eu estava lendo esse devocional no formato digital e teve uma parte que ele usou Efésios capítulo 3 e ele começou a falar um monte de coisas referente aos nossos sonhos. Não tem nada a ver, gente. Estava falando de um assunto específico, o texto em Efésios capítulo 3, e ele usou, na verdade, apenas como pretexto para falar sobre sonhos, realizações, prosperidade e por aí vai. Isso é muito frustrante quando a gente lê um devocional, porque nós não podemos tirar o texto fora do contexto, e eu já vou falar sobre isso. O segundo ponto negativo é o texto fora de contexto. Se vocês perceberem, logo no índice ali do devocional, quando tem ali o título, vocês vão perceber que o texto não condiz, em muitas vezes, com a mensagem que ele está trazendo para as pessoas que estão lendo, ou seja, os leitores. Então ele acaba pegando um texto fora de contexto e ensina algo que não é o que está ali no texto dizendo. Então lembre-se, texto fora de contexto é pretexto para heresia. A todo tempo ele faz isso. Preste atenção, você que tem esse livro, esse devocional. Veja só como que ele começa a introdução. Ele começa com exemplos, com testemunhos, depois ele vai explicando e tem aplicação no final. Normal isso, tá, gente? Pode acontecer e deve acontecer. Agora, não podemos esquecer da centralidade do devocional, que é o texto que a gente está ali explanando. Então, falta Cristo nas mensagens dele. Falta salvação, falta arrependimento, mudança de vida. Agora, preste atenção na jogada. Vocês já perceberam que muitos evangélicos famosos e até mesmo pessoas de outras religiões estão postando as frases desse devocional? Sabe por quê? Porque o autor fala aquilo que as pessoas querem ouvir. E sabe o que eu percebi? A todo tempo ele pega um versículo isolado e começa a falar de um assunto que não tem nada a ver com o texto. Por que fazer isso? Porque chama a atenção das pessoas. Porque no final, o que importa não é trazer a mensagem principal do versículo, mas apenas usar como uma forma temática. Gente, e eu tenho uma grande dificuldade com isso, porque se você não respeita o texto, você pode até mesmo falar heresias. Lembre-se, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Se você quer ter um devocional perfeito,
leia a sua Bíblia, não tem erro, tá? Então, ele tem texto fora de contexto. A todo momento você vai perceber isso. Basta você ler o primeiro texto que está lá, que começa o devocional, e depois ele começa a explicar. Perceba, tudo fora de contexto, desconexo com a mensagem principal. É tipo assim, ele apresenta o versículo, ignora completamente o contexto e começa a falar aquilo que ele mais quer. O segundo ponto negativo é a confissão positiva, que por incrível que pareça, também é muito típico essa teologia no movimento neopentecostal. Parece que esse autor ele tem uma pegada neopentecostal. Vocês podem perceber que quando ele começa a falar sobre o ano novo, né, o ano que virá, ou que nós já estamos, ele começa a falar sobre sonhos, realizações, promessas e até mesmo coisas que a Bíblia não diz. E a todo momento ele traz essa mensagem de esperança, que de um certo modo não é uma coisa ruim. Entretanto, precisamos tomar muito cuidado com a confissão positiva. E o que é a confissão positiva? Deixa eu explicar. Imagine só que você quer um carro ou uma casa. Você tem que declarar e vai acontecer. Então, parece que nega praticamente a soberania de Deus. Então, não depende da vontade de Deus, depende da sua confissão. Então, se vocês perceberem, a todo momento, os devocionais dele têm essa pegada. Então, parece que é uma pegada meio coach mesmo. E sabe o que eu percebi? Que a linguagem dele, a fala dele e as expressões linguísticas têm muita semelhança com a forma de pregação do David Leonardo e da Vitória Souza. É só vocês perceberem. Entretanto, gente, eu vou falar de algumas coisas boas, tá bom? Que tem no devocional. Mas essas coisas são essenciais para vocês entenderem que o devocional, mesmo que fale conosco, tem que apontar para Cristo. O interessante é que os meus professores na faculdade de teologia, eles dizem o seguinte: olha, se você trouxe uma mensagem ou uma pregação e não citou Cristo, então você não pregou. Então, se uma mensagem não tem Cristo, peraí, algo está errado. A mensagem mudou completamente a centralidade. Agora imagine só o apóstolo Paulo lendo esse devocional, preso em Roma, pronto para ser decapitado. Triste, né, gente? Então, a todo momento, ele traz mensagens de confiança, de prosperidade, a todo momento declarando algo que vai acontecer no próximo ano. São promessas que a Bíblia não traz para nós. O quarto ponto negativo é o egocentrismo. Se você perceber, a todo momento, ele fala sobre o valor das pessoas. E isso não está errado, tá bom? Realmente nós temos valor diante de Deus. Agora, nós precisamos assumir a nossa queda. Precisamos entender que nós somos caídos, pecaminosos. Agora, gente, é o seguinte, não dá para colocar isso no devocional, porque tem que falar aquilo que agrada às pessoas. É por isso que você vê a galera famosinha por aí compartilhando, né, o devocional diário com mensagens de confiança, de esperança, mas não fala sobre arrependimento, não fala sobre santidade, pecado, justiça, juízo ou até mesmo assuntos sensíveis como o céu e o inferno. Se você tirar santificação, arrependimento, pecado, céu e inferno da Bíblia, vai sobrar o quê? E a todo momento, infelizmente, ele acaba massageando o ego das pessoas, falando aquilo que elas querem ouvir. Então, a mensagem que deveria ser cristocêntrica se tornou egocêntrica. A todo momento que a gente faz uma mensagem, um devocional, tem que apontar para Cristo, porque se nós estamos aqui hoje, remidos, salvos, é porque Jesus fez algo por nós. Isso muda tudo. Isso muda a nossa cosmovisão, a nossa forma de vestir, a nossa forma de ler livros, tudo muda, gente. Então, todo devocional tem que apontar para Cristo. O quinto ponto negativo é que tem pouca ênfase nos temas bíblicos. Temas como santidade, pecado, arrependimento, juízo de Deus e por aí vai, não encontramos nesse devocional. Você encontra muitas promessas, confissão positiva, como eu disse, elogiando as pessoas, as atitudes, ensinando como fazer isso ou aquilo, mas rebaixa muito a soberania de Deus ao não falar sobre ele. A todo tempo, você percebe que existe ali, na verdade, uma forma pragmática de você se dar bem no seu trabalho, na sua casa e ser um bom cristão. Agora, falta muita Bíblia ali. Falta temas centrais da Bíblia. E não podemos esquecer que também falta muitas mensagens sobre os atributos de Deus. Gente,
não podemos deixar de lado os atributos de Deus. Você quer conhecer realmente quem você é? Você tem que conhecer quais são os atributos de Deus. Então, tem que ter esse antagonismo. Olha, nós somos assim, Deus é assim. E você encontra muito pouco sobre isso. O que fala nesse devocional são temas relacionados ao cuidado de Deus conosco, ou até mesmo esperança. Tudo bem, faz parte da vida cristã, mas falta falar sobre os atributos de Deus. Nós não podemos negar isso, gente. Isaías capítulo 6, ele fala que Deus é santo, e 3 vezes ainda, ou seja, é um atributo de Deus. O salmista Davi também diz que Deus ele é poderoso, magnífico, e reina sobre os céus e a terra. A todo momento, são elogios, são louvores a Deus, e falta muito desse devocional. Agora, vamos para os pontos positivos. Gente, tem coisa boa lá também, tá bom? Temos que ser críticos? Sim, entretanto, precisamos filtrar o que é bom. Então, a primeira coisa que eu percebi que é um ponto positivo é a linguagem. O interessante é que esse devocional, ele entrega a você uma linguagem boa, saudável e que você vai entender. Não é uma linguagem assim teológica, é uma linguagem mais popular que todo mundo conhece. E isso é muito legal porque você consegue entender o assunto ou o tema principal da mensagem. E uma coisa importante que eu fiquei admirado é que ele consegue explanar sobre o assunto de uma forma muito boa, mesmo que ele esteja tirando o texto fora de contexto. Ele consegue criar uma história. Ele começa a trazer exemplos sobre a vida ministerial dele e também coisas práticas da vida. Isso ajuda o leitor a entrar no devocional. E isso é uma coisa muito importante. O segundo ponto positivo é que esse devocional ele é muito prático, ou seja, você consegue, por exemplo, entender toda a história e no final você consegue fazer aplicações para a sua vida. O autor priorizou uma leitura mais dinâmica, onde ele traz exemplos e também uma linguagem muito acessível. A todo tempo você vê que ele traz assuntos temáticos, é claro, né? Entretanto, ele traz práticas para que você faça no dia a dia. Então tem aquela ideia, eu vou ensinar como fazer e a pessoa tem que praticar. E ele dá muitos exemplos, inclusive ele traz até mesmo algumas analogias. É claro que não são analogias iguais à da Vitória Souza, bem longe disso. Entretanto, ele consegue amarrar a história e traz algumas coisas práticas para a nossa vida. O terceiro ponto positivo é referente às aplicações. Se você perceber, ele começa com o texto bíblico, depois ele começa a explanar sobre o assunto e no final tem a aplicação. E ele consegue aplicar de uma forma muito inteligente, porque até a pessoa que não entende muito sobre literatura ou algo do tipo, ou até mesmo entender a fórmula do texto, né, ela consegue compreender toda a história e também as aplicações, porque ele usa exemplos que fazem parte do dia a dia, e isso é muito prático. E eu percebi que em todo devocional que ele terminava, ele fazia aplicações para que as pessoas realmente realizassem no seu dia a dia. E isso é muito interessante e também, gente, de um certo modo, é um dom, porque nem todo mundo consegue trazer aplicações. Pois é, galera, tem gente que só sabe contar histórias. Ele consegue fazer aplicações bem no finalzinho do devocional, e isso é muito importante para a pessoa que está lendo aquilo. Agora eu vou indicar realmente devocionais que falam sobre pecado, arrependimento, santidade e salvação em Cristo Jesus. Charles Haddon Spurgeon foi um grande pregador batista e ele é considerado o príncipe dos pregadores. É por isso que a primeira indicação que eu vou dar para vocês é referente a um livro dele, Dia a Dia com Spurgeon, Manhã e Noite. Se vocês lerem esse devocional, vocês vão ver um grande antagonismo entre Café com Deus Pai e esse devocional. Gente, é outra coisa. Inclusive, o devocional do Spurgeon é mais barato do que o Café com Deus Pai, então vale a pena você investir. E não podemos esquecer de um grande avivalista, Jonathan Edwards. Dia a Dia com Jonathan Edwards. Esse devocional é muito bom e traz assim, gente, coisas espirituais que talvez você não viu em outro lugar. E é muito legal porque ele não foge do texto, assim como Spurgeon. Lembrando, gente, que esses reformadores e também avivalistas, eles não tiveram contato com a teologia da prosperidade, que é muito mais recente. Então, vocês não vão encontrar confissão positiva ou teologia da prosperidade nesses devocionais. E esse daqui eu gosto demais, tá? A.W. Tozer, que para mim é um dos grandes teólogos. Dia a Dia com Tozer, devocional diário.
Também tem outra indicação que é mais para os presbiterianos, que é o Dia a Dia com João Calvino. E por último, tem a Bíblia Dia e Noite da Sociedade Bíblica do Brasil. Então, se vocês quiserem comprar esses livros, eu vou deixar o link aqui na descrição. Vai estar como o link do Mercado Livre, que inclusive é afiliado à minha conta. Podem comprar lá, é muito seguro e vocês vão ver a grande diferença. Cuidado, gente, com devocionais que falam apenas sobre o nosso ego, quer massagear os nossos pecados, encobrir realmente aquilo que nós somos. Inclusive, esses devocionais que eu indiquei a vocês, na maioria, eles são mais baratos do que o Café com Deus Pai. Então esse foi o nosso vídeo, eu espero que você tenha gostado e se você gostou, não se esqueça. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.